Fala, arquiteto empreendedor! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Arquiteto Empreendedor. Estamos mais uma vez aqui nos estúdios Clube Casa Design para gravar o podcast com duas pessoas muito especiais, já conheço há um tempo, o trabalho, a trajetória. E hoje a gente vai trazer alguns outros temas dentro do empreendedorismo, dentro da gestão de empresas, para você, arquiteto, designer de interiores, construtor, engenheiro, pessoas do mercado da construção civil em geral. Então hoje a gente está aqui com a Isa Valadão, muito prazer estar aqui conosco hoje, muito obrigado pela presença. Estamos aqui também com o Fagner. Vou dar as honras, começar primeiro com as mulheres aqui também. Primeiro, Tudo pode certo, ser, Fagner? vamos embora. Isa, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Se puder contar quem é a Isa, te conheço um pouco como engenheira, professora, apresentadora também, né? Então tem um pouquinho de tudo, palestrante. Conta um pouquinho pra gente quem é a Isa. E o que hoje, até onde você chegou hoje na construção civil? Show de bola. Então, a Isa é uma engenheira civil que eu tenho a primeira metade da minha carreira pautada na verdade, exclusivamente na área acadêmica. Então, fui fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado na parte de engenharia. E lá no pós-doutorado, eu consegui me especializar mais em sustentabilidade e materiais, que é o que eu trabalho até hoje, né? Então, eu virei professora, que era o sonho de criança, né? Hoje eu sou professora da UF, Universidade Federal Fluminense, dou aula para arquitetura e para engenharia civil, a parte de materiais de construção, e é isso que eu trabalho desde então. Há alguns anos atrás, a turma lá da Globo, do É de Casa, me descobriu lá na universidade e me chamou para trabalhar com eles. A primeira vez eu fui como convidada e depois eu fiquei por quase 5 anos, entre 2016 e 2020, aonde eu comecei a desenvolver esse outro lado de influenciadora, de palestrante, para além da área acadêmica. É isso. Legal. O dom da comunicação também, né? A gente fala que às vezes o engenheiro é ruim de comunicação, né? O seu eu sou provavelmente exceção, é o contrário, né? Mas é porque eu acho que é da habilidade do ser humano, né? Então, tem pessoas que têm mais traquejo para falar, outras nem tanto, mas tem outras habilidades. Não, a gente vai falar um pouquinho dessas habilidades também já já. E você, Fagner, vem lá de João Pessoa, né? João Pessoa, Paraíba. Que maravilha. E me conta um pouquinho também da parte, eu sei que dá uma parte de marketing, uma parte mais de consultoria também. Conta pra gente quem é o Fagner. Eu venho desse lado mais da comunicação mesmo, né? Eu me formei em fonoaudiologia e depois eu fiz uma transição de carreira. Eu me identifiquei com a profissão, mas não necessariamente com o que eu fui formado. E eu sempre gostei de comunicar, né? E aí, já quero quebrar uma crença da galera, tá? Esse negócio de saber falar, isso não tem nada a ver com dom, não, tá? É super treinável, super praticável. Falando como fonoaudióloga. É super possível, tá, gente? Já sai desse limbo aí. E justamente por essas características, eu não acreditava muito nessas transformações de oratória, essas coisas, e eu fiz, se me incomoda, então eu preciso estudar, entender como é que eu faço essa modificação. E aí, eu fazendo a transição de carreira para o mercado empresarial, eu entrei na construção civil. Naquela época, em 2017, 2018, não se falava esse termo que eu vou falar agora, que é aceleramento de empresas, de vendas e tal. E a mídia mais forte era a mídia de TV. Então, eu preparava as pessoas para a TV para trabalhar com vendas, né, e performar os imóveis de alto padrão. E aí, depois eu fui entrando na empresa, trabalhando desde a galera do operacional mesmo da obra, até a própria gestão de cada construtora. E aí fui avançando com os lançamentos de empreendimento, fui me relacionando mais com o arquiteto e me distanciei com a pandemia. Voltei para o mundo político, depois para o universo médico-empresarial, e aí encontrei com a Isa em um projeto de mentoria, e ela me reconectou com esse mundo construtivo, e voltei para o mercado construtivo através da Isa. A gente criou um projeto bacana. E dentro do modelo de consultoria, já desenvolvi agora mais 2 arquitetas, já com essa visão empreendedora, porque eu também me incomodei. Eu percebi que de 2017 para agora, o mercado construtivo dentro da produção de comunicação, marketing digital e empreendedorismo, ela não cresceu tanto. Não tanto quanto outros mercados, e é uma área que tem demanda de muita economia do nosso país. Uhum. Então, isso mais uma vez me fez pensar, caramba, então dá para a gente poder olhar novamente para o mercado construtivo com uma perspectiva nova e corrigir alguns erros de mercado para que a gente possa desenvolver cada vez mais a construção civil e empresariar, sair desse modelo do eu para esse modelo do empreender. A gente fala, eu bato em todos os podcasts que eu gravo aqui,
a gente tem um setor hoje que ele é pouquíssimo visto como realmente empresários, né? Então, a gente, no primeiro capítulo do livro, eu sempre trago isso e gosto sempre de reforçar, que eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje no nosso país, de forma geral, não só na construção civil, mas em vários outros setores, né? Que é exatamente essa questão que você comentou da empresa. Então, tem muitos arquitetos que são arquitetos, montam uma empresa, mas continua se vendo e agindo como arquiteto. Tem muito dentista que é a mesma coisa, continua a vida inteira, não, eu sou dentista, mas não gerencia, não estrutura e não pensa as coisas como empresa, né? Eu acho que esse é o grande problema que hoje a gente tem no Brasil, quando a gente fala de empreendedorismo, né, que virou uma palavrinha da moda, mas de fato é entender-se como uma empresa mesmo e construir. Eu acho que esse é o grande ponto, né? E é por isso que eu ainda não saí da universidade. Porque eu acredito que para acabar com esse problema, a gente precisa acabar lá onde ele começa. E a universidade hoje, pouquíssimas exceções, a universidade hoje não prepara o profissional de engenharia, de arquitetura, né, o fonoaudiólogo, ele não prepara para ele ser um empresário, prepara ele para ele ser um empregado. Exato. E acaba que essa crença, né, a gente já não tem uma cultura de ensino de empreendedorismo no Brasil também, né? E junta tudo isso e dá esse problema todo que a gente vê no mercado de pessoas muito boas, talentosas naquilo que na parte técnica, mas não sabem gerenciamento, não conseguem olhar para esse lado da empresa e acabam quebrando, acabam saindo do mercado. Eu vou acho que até um pouco mais. A faculdade, na verdade, pelo que eu enxergo, né? Se elas pelo menos mostrassem alguns caminhos, não precisa também dar tudo, porque é muita coisa, né? Mas acho que se pelo menos desse um norte, olha, funciona assim, você vai conseguir fazer dessa forma. Então, acho que isso já contribui, né? A gente tem poucas instituições no Brasil brigando realmente por isso, como o Sebrae, por exemplo. Então, se não formos nós falarmos e divulgarmos e tentarmos aí abrir, como a gente fez com a questão do livro, e eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, estão querendo disseminar toda essa informação. Tudo é importante, né? E aí eu trago já para um ponto com relação ao empreendedorismo, que é a sustentabilidade, que eu acho que é o principal tema que a gente vai acabar debatendo aqui hoje, conversando um pouco, que também convencionou-se que a sustentabilidade é o verdinho, né? A gente estava falando disso aqui nos bastidores, gente. A gente tem mania de ter ideia fixa sobre as coisas, né? Tem muito profissional que acredita que trazer a sustentabilidade para o seu projeto é fazer uma parede de jardim vertical, um telhado verde, né? Que é lindo, eu gosto muito, mas ele tem sua função específica e não é só ele, na verdade está para muito além dele, né? A gente, quando começa a fazer um projeto do zero, ou seja, uma reforma, você começa a olhar para os materiais, para o ambiente, o que eu quero para aquele ambiente, não só a questão de bem-estar, do se sentir bem naquele espaço, mas como eu vou construir aquele espaço e como vai ser a manutenção desse espaço. Então, se eu começo a identificar materiais e utilizar materiais que têm uma vida útil maior, materiais que tenham o seu ciclo de vida, a gente tem basicamente 5 fases do ciclo de vida de um material de construção ou de design, de acabamento final mesmo, que começa tudo com a extração, né? Então, quando a gente consegue identificar a extração, deixar de extrair do meio ambiente lá da montanha, vou tirar o mineral que o planeta não vai fazer de novo, ou pelo menos vai demorar séculos para fazer, e trocar, por exemplo, vamos dar o exemplo da madeira, né? Porque eu tenho um ciclo de crescimento e colheita de 8 anos. Então, se eu consigo plantar um material para colher esse material e fabricar um produto que vai ser usado, como, por exemplo, a madeira, né? Seja para o MDF, seja para o piso laminado, eu tenho um ciclo sustentável. Muita gente acredita que é só usar o tijolo de adobe, que a gente estava falando, né? E não é só isso. Então, eu posso ter muitos materiais industrializados que tenham no seu ciclo interações e intervenções sustentáveis.
o próprio uso da energia renovável, que isso está até bem mais forte, para além da matéria-prima, ou eu também priorizar determinados sistemas construtivos que vão diminuir a geração de resíduo. Hoje no Brasil, o setor da construção civil é responsável pela metade da geração do resíduo, né? Muita coisa que praticamente você não consegue reciclar, não consegue fazer nada. É realmente resíduo e lixo, né? Na verdade, se a gente conseguisse separar na origem esse resíduo, seria em torno de 90% eu conseguiria transformar em outros produtos, né? A gente consegue reaproveitar tudo que é de cerâmica, tudo que é de cerâmica, madeira, aço, metal em geral, a gente consegue, né? É muito... O isopor, muita gente acredita que não dá. O próprio gesso também, drywall, que há muito tempo também falava que não tinha como. Hoje já tem tecnologia, inclusive. Eu acredito que a gente está caminhando para essa parte. Lembra quando a gente começou a separar o lixo de casa naquelas latinhas coloridas? Eu acredito que a gente está caminhando para isso com os resíduos da construção civil, né? Mas eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte: hoje eu não tenho possibilidade de separar o resíduo, de levar o resíduo para o local adequado. A gente sabe que não é realidade na maioria das cidades do Brasil. Mas tem uma coisa que todo mundo pode fazer e que já é sustentável. Olha só o exemplo e você me fala se você já viu Eu adoro algum. quando é professora, né? Porque aí já Adoro. é extremamente didático o negócio didático. aqui, né? Você já viu alguma caçamba de entulho coberta? Tá lá a caçamba Não, na frente nunca da vi. obra Acho e que eu nunca aí vi. entre um dia e outro de obra cobrir essa caçamba. Acho que nunca É muito reparei e nunca vi. difícil, né? Mas se você fizer isso, se o profissional fizer isso, ele já vai estar ajudando a sustentabilidade. Pensa comigo. Os particulados, as partículas soltinhas, que faz a poeira, né? Quando no dia a dia a gente precisa varrer uma casa e tudo É mais. terrível, isso É péssimo, É né? Para péssimo, quem é tem péssimo. rinite, então é péssimo ao quadrado. Sei bem. E aí se você cobre o entulho, você não vai interferir de forma negativa em quem mora ali ao redor dessa construção. Porque quando tem uma construção, você fica com a pele mais ressecada, você tem mais poeira na sua casa. Às vezes a gente não consegue nem identificar e relacionar. Mas os particulados, as partículas soltas no ambiente, imagina, o vento passa ali naquele entulho e vai levando. Então, isso é constante. Então, se eu Entendi. tenho esse hábito de fechar... Olha só, gente, é uma coisa que todo mundo pode fazer. Aquela lona preta que a gente compra, sei lá quanto que é o metro, mas é baratinho. Você está ajudando todo Tá o ajudando entorno, todo mundo, todo o é. ambiente da sua obra, às vezes com uma situação, uma coisinha barata, fácil. Exatamente. E não tem nenhum verdinho envolvido, pelo contrário, tem plástico. Muitas vezes todo mundo só bate no plástico, né? Muitas vezes ele Coitado do consegue plástico. ajudar a Ele sustentabilidade. é ruim em muitas coisas, mas em Mas outras ele a é gente bom consegue. muito. A tubulação hidrossanitária de plástico hoje, a gente não teríamos a vida útil alongada das edificações se não fosse o PVC, o CPVC, Quantos prédios o tiveram que PEX trocar e toda a tudo mais. tubulação por ser de ferro, por ser de cobre e coisa do tipo lá atrás, né? E eu vou além disso. Quantos prédios não tiveram várias patologias em função do uso das tubulações antigas, né? Que não é só a tubulação em si. Então, quando a gente traz esse exemplo, fica mais fácil de eu falar dos 3 pilares da sustentabilidade. Que o primeiro é o meio ambiente. Vamos onde lá, a gente os 3 pilares da sustentabilidade. sustentabilidade. Então, meio ambiente, O outro é o social social e o outro é o financeiro. financeiro. Olha que maravilha. E o pessoal só quer falar que acha que Só só no verdinho. Mundo só no verdinho. só no verdinho, né? É, mas- Isso aqui é uma coisa que é o básico, né? O feijão com arroz, mas é que fica bem feito, é que você entende como isso aqui funciona e a gente falando nas palestras e tal, parece que é algo novo, assim. Eu fico, nossa, é novo um pouco mais pra mim, que me distanciei e tô voltando agora, mas eu vejo, né, pro arquiteto que tá lá. para o profissional que está no dia a dia no fazendo dia- projeto e assim, obra. Faz assim, nossa, tem esses outros dois, né? Fica essa... Não, e você vê, e esse é o grande problema, acho que principalmente nosso no Brasil, né? A gente tem coisa e trata, às vezes, algumas coisas muito separadas. Hoje em dia já começou a se difundir muito nas empresas por aí a metodologia ESG, que é exatamente isso. Os 3 pilares, São os 3 só pilares. que traduzidos para a turma do empresarial. É E aí isso. eu queria falar assim, por exemplo, o meio ambiente fica mais fácil das pessoas entenderem, né? Mas o que seria o social?
O social é eu cuidar dos meus vizinhos para que eles não fiquem com Então, poeira. essa somação que você trouxe da caçamba, ela não está ajudando só no ambiental, Só no meio ela está ambiente. ajudando também no social, No é isso? social, Legal. exatamente. Uma outra coisa que todo mundo pode fazer e que eu já cheguei em várias obras para visitar e não tinha. Cuidar para ter água potável e fresquinha para todo o trabalhador durante todo o tempo da obra. Coisa simples, né, de se resolver. Simples de se resolver. O que eu estou cuidando? Estou cuidando do bem-estar do meu funcionário, do meu parceiro, né? Que é o pilar social também. Aí sabe, vou só interromper, sabe no que isso impacta? Aí você vai estar lá, o trabalhador, ele tá mais irritado, ele tá soltando mais piadinhas de mau gosto, ele reduz a produtividade, ou ele aumenta... Qualidade do serviço dele. Ele aumenta o retrabalho, que aí Muito. né, você está fazendo 2 vezes por aquilo. É. Quando você vai fazer visita com o cliente final da ponta, então você é um transtorno, porque você não sabe o que esperar dali. Às vezes o cara é mal educado e tal. E tá lá por causa da água. Ele não tá feliz porque ele não tem uma água para beber. Ele não tá feliz porque ele não tem um banheiro organizado para ele. Não, e às vezes né, ele nem sabe, né? Ele só ficou ruim com ele. Não, Não exato. sabe a origem Não, nem é daquilo, né? consciente, não é consciente. Então, quando você vai observar isso, aí você entende, cara, mas isso é uma coisa pequena. É verdade, é uma coisa pequena, mas quando você organiza isso daqui, você melhora muito essa produtividade e aí você começa a economizar dinheiro com essas situações aqui, porque tem um trabalhador que mais feliz. É isso aí. E no fim a gente vê que está tudo conectado, né? Porque pegando a sua fala que você acabou de falar, Fagner, você vai ganhar mais dinheiro com isso. Isso, você que vai também diminuir é sustentável, no né? custo. Muito, Porque você muito. eu estou deixando de ter retrabalho. Consequentemente, eu estou deixando de ter mais resíduos na minha obra, porque eu não preciso derrubar o que eu já fiz. Aí deixa Exato. na obra mais enxuta, né? Então, eu consigo diminuir. Isso tem pesquisas que falam que a gente consegue diminuir de 10% a 15% o custo de gerenciamento de obra, de gestão de obra, com mudanças simples, muito simples no dia a dia de uma obra. De 10% a 15%. Em torno disso. Aí a gente pensa, né? Que aí eu vou na parte Ou do seja, financeiro. vai aumentar o lucro do construtor. Não, tem muitos construtores que trabalham por 20%, 30% de lucro. Olha Ou aí. seja, se eu estou reduzindo o meu custo em 10, 15, às vezes é aí que está indo meu lucro. Exato. Porque essa A conta economia, final é ela isso, né? aumenta- Por isso que a gente Exatamente. faz, parece que não ganha dinheiro. Exato, Faz, parece que, o que aconteceu? Que eu recebi todo o dinheiro no começo, chegou agora no final, já não tenho mais nada. Será que eu fiz a conta errada? Aí isso impacta, sabe onde? Quando você está fazendo lá, olha o salto agora. Você vai lá para o financeiro, eu tenho impacto agora nas negociações, nas ações de marketing, nas ações de publicidade, nos conceitos dos empreendimentos. Então, olha só, uma situação de falar, nossa, mas isso aqui tudo é muito caro. E quem está aqui nessa ponta fala, como isso é muito caro, gente? Isso é o básico, é necessário para que isso aqui possa fluir bem. Flui bem. Então, esses impactos, quando a gente está falando de sustentabilidade, é muito maior do que as pessoas têm consciência. Mas eu também entendo que ainda é uma deficiência do próprio mercado construtivo tomar posse desses, não só dos conceitos, mas da aplicabilidade disso no dia a dia em tudo que se faz. Eu vou fazer uma pergunta, então, para vocês, só para deixar claro e reforçar e a gente quebrar, talvez, alguns paradigmas. Dar lucro, então, é sustentável? Olha, eu vou falar o que eu repeti esses dias aqui com uma consistência incrível. Gente, vocês querem ganhar dinheiro? Você que está em casa agora, você quer ganhar dinheiro? Então você precisa aprender a ser sustentável. Só ganha dinheiro quem é sustentável. Se você não é sustentável, você está perdendo dinheiro. Ponto. É isso aí. Não só Simples e direto, muito bom. Não só, ele é assim. Não é só com o empreendedor que isso acontece, com as grandes empresas, fabricantes de materiais de construção também. Eles não estão fazendo a política ESG só porque virou moda ou porque acham bonitinha, nada disso. É porque aumenta o lucro deles. Aumenta. E a gente sabe que é o lucro que impulsiona a outra parte. Inclusive, novos desenvolvimentos de materiais que sejam mais sustentáveis, por exemplo. Porque a gente precisa de investimento para pesquisa. Aí vamos voltar lá para o lado da academia, né? Então, a gente precisa de alunos que estejam estudando mestrado, doutorado, pesquisando novos produtos que sejam menos impactantes no meio ambiente, que façam ainda, por exemplo, o uso de resíduos e impulsionando, inclusive, toda a parte de todo o sistema que está envolvido, a parte de reciclagem de materiais, de coleta, que é o terceiro setor, né? Então, olha só, investimento em pesquisa e inovação vai lá no terceiro setor e volta com um aumento de vida útil, por exemplo,
interfere no ciclo de vida dos produtos, ajuda nas declarações ambientais dos produtos, que é como se fosse a tabela nutricional dos materiais de construção, que fala ali para os valores de impacto ambiental de cada um, que é quem leva lá nas certificações ambientais, e toda construção que tem certificação ambiental, ela cresce em torno de 30% o seu valor de mercado, de venda. Então, eu tenho Muita coisa. A mesma edificação sem certificação é um valor, com certificação é outro valor. Porque a gente só estava fazendo certificação muito mais para a parte comercial, não para muito... As pessoas agora que começaram a identificar para a parte do morar, né? Era só para o trabalho, as certificações dos grandes prédios, dos grandes escritórios. E agora, gente, construtor pequeno também consegue aumentar seu ganho, né? Ou seja, um empreendedor menor, ele consegue aumentar o seu lucro, sendo sustentável, igual o Fagner falou, fazendo as certificações ambientais, que muita gente acha que é caro, que aí vai ser caro todo o processo, e ele se paga rapidamente e facilmente. A gente tem que, às vezes, quebrar também, por isso que eu quis trazer essa pergunta, né, para provocar um pouco, Adoro. de achar que todo lucro só vai para o bolso do dono do negócio. Não. Muito pelo contrário, foi o que você falou, eu só consigo investir em pesquisa se eu estiver dando lucro. Claro. Se eu não estou dando lucro, como que eu vou melhorar o meu processo ou gastar menos com alguma outra coisa, ou investir em algum outro projeto que me traga um retorno futuro? Então, a gente precisa pensar de forma... como uma empresa, de fato, né? Eu preciso ter lucro para poder investir em novas coisas. Então, a gente tem que ter uma sobra, eu tenho que trabalhar com tranquilidade para poder tá investindo e buscando outros meios, né? Acho que você trabalhou muito com construtoras, né? Isso, e a gente via muito essa ideia quando a construtora... Eu aprendi muito isso com a construção civil. Quando eles vão fazer esse cálculo financeiro, né, da construção das obras, dos empreendimentos, há todo um cálculo disso, e também há um cálculo baseado no quanto eu vou investir para que eu possa ter retorno com aquela venda. Então, nós sempre trabalhamos com uma margem. Então eu tenho essa margem, eu tenho que usar ela toda? Não. O ideal é que nós consigamos dar resultado sem alcançar aquele percentual máximo. Por qual razão? Porque quando o projeto ele já é pensado, né, dentro de uma estrutura, dentro de uma narrativa, em que eu consigo deixar isso muito claro para quem trabalha na empresa, tanto no administrativo, no corporativo, quanto no operacional, isso facilita o meu conceito de vendas. Porque, gente, nós precisamos ser claros. Se eu estou vendendo um produto para um determinado tipo de público, mas eu tenho um outro público que está trabalhando com aquilo. Então, aquele público ajuda a disseminar essa informação. É uma linha de marketing que a gente não enxerga. Então, o nosso trabalhador, quando ele está ali conectado com nossos projetos, isso melhora muito. Você recebe ideias, você recebe formas de fazer diferente da própria equipe. E isso você já reduz o custo, por exemplo, com consultorias externas. Porque para cada segmento você vai precisar muitas vezes de uma consultoria externa. Então pensa no cara que é pequeno, médio construtor. Não faz. Pensa no arquiteto que está começando ali seu escritório. E aí ele não entende como é que funciona isso, ele não sabe qual é a margem de lucro, então ele vai variar muito com o preço. E vai começar a fazer o que o mercado faz, achando que é o certo, mas por vezes não é o que ele precisa. Ele necessita fazer de uma outra forma para que ele possa... A gente sempre só replicar o que o vizinho está fazendo. Que o vizinho está né? fazendo. Então fica com aquela ideia. Eu nem sei por que tá. Não sei por que estou, mas eu estou fazendo. Então, se você passar muito tempo olhando pela janela para entender como é que a grama do vizinho está verde, você esquece de cuidar da sua. Então é bem melhor você investir esse tempo ali, é bem mais sustentável eu começar a entender como eu estou cuidando da minha casa, como é que eu estou cuidando do meu projeto, como é que eu estou cuidando da minha empresa, do que necessariamente só olhar pela janela. E aí sim eu vou entender qual consultoria eu preciso para aquele momento, qual equipe eu preciso para estar comigo naquele instante, para poder gerar essa produtividade e gerar lucro. E lucro não é só para a gente, lucro é para o mercado, para as pessoas que trabalham comigo também. E me ajudem a construir assim, vamos supor que eu sou um escritório de arquitetura, trabalho aí com obras residenciais, faço projetos de reforma e projetos de construção, beleza? E eu tenho uma equipezinha aqui que eu também gerencio e toco as obras. Quais são os primeiros passos que eu preciso ter para começar a ser sustentável? Começar a ter essa visão global de sustentabilidade. Aí deixa eu começar a responder. Tá, vai. Primeira coisa, gente, pelo amor de Deus, é fazer o projeto, né?
Olha que beleza. Porque tem um monte de gente que começa a construir e não tem projeto e vai fazendo junto. Não tem lógica. Que papel aceita tudo. Então, você vai ver se vai dar certo primeiro no papel ou no E são computador. todos os projetos, né? Não é só o projeto de arquitetura, né? Não, Isso também é tudo, importante. todos os chamados complementares da engenharia, né? Elétrico, hidrossanitário. Gente, quantas vezes eu já vi e eu vi relatos de paredes que precisaram ser quebradas, inclusive elementos estruturais como viga, lajes, porque houve necessidade de alteração da via hidráulica, da via sanitária, por conta de incompatibilidade com a elétrica, por exemplo. Uma coisa boba, né? Hoje o BIM resolve tudo. Eu costumo falar para os meus alunos lá que, gente, vocês... Quem sai da universidade sem saber BIM, quem sai da universidade sabendo meia dúzia de programas que vão ajudar nisso, está fora do mercado. Porque como é que você vai fazer um projeto se você não tiver compatibilização, por exemplo, você vai sair quebrando um monte de elemento estrutural que daqui a pouco por isso tem um monte de prédio caindo, gente. Exatamente. Isso daí começa tudo no sem projeto. A gente tem probleminha e problemão, né? Mas tudo acaba... a origem, às vezes, começa daí. É essa. Então, eu gosto de não falar as coisas mais complexas, mas continua, Fábio. Pegando o ritmo aqui da Isa, né? Papel aceita tudo. O que é que você precisa colocar nesse papel novamente? Quem você quer se tornar? Quem você quer se tornar? Isso é importante, porque eu vou para o papel, as pessoas têm medo de falar isso. E têm medo de escrever isso e também têm medo de desenhar sobre isso. E quando a gente estrutura isso no papel... é mais fácil eu entender que tipo de cliente eu recebo, como é que eu vou trabalhar com o meu cliente. Certeza. Então, se eu não planejo a minha empresa, provavelmente eu vou ter dificuldade de planejar para o meu cliente. E aí, algo que é básico, que é essencial, eu vou falhar. E ninguém quer uma empresa que ajude você a ter retrabalho, que ajude a ter prejuízo. Eu quero que você solucione minha vida. Então, isso me ajuda a entender como é que eu vou gerenciar a equipe, quantas pessoas eu preciso, qual a minha capacidade de clientes, qual vai ser, para que eu possa crescer, o que é que eu vou precisar alcançar, qual é a minha meta financeira para eu conseguir até aqui, o que é que eu preciso desenhar. Quais são as ferramentas, né? Exato, quais são as ferramentas que eu preciso ir? Eu tenho que dominar todas? Não, mas e se eu precisasse dominar 4 e eu conseguir ter um arquiteto agora para ser o meu associado? Que ele domine mais 4. Que domine mais isso. 4 e são as 4 que eu não quero, eu não gosto, é um pavor. Aí você começa a tornar sustentável esse modelo empresarial. Na palavra, na essência da palavra mesmo, Isso. de se sustentar. Aí o negócio começa Legal. a girar, entende? Aí você começa a trazer equilíbrio, você começa a trabalhar com equidade. Então você começa a fazer isso girar e fica tão saudável, fica tão bom que as pessoas não sentem necessidade de abandonar esse projeto aqui principal. Pelo contrário, você começa a agregar mais. Se você for olhar alguns escritórios maiores, em que você tem vários arquitetos associados, tem um ponto de partida. Né? Então, se eu fosse olhar para a grama do outro vizinho, qual é o ponto de partida que aquela empresa fez? E aí eu consigo, baseado no papel, entender como é que eu vou gerenciar isso. Aí vem um ponto de publicidade que a gente conecta agora com a construção. Como é que a sociedade vai conhecer? Vai me conhecer? Aí eu entro num eixo que eu preciso saber dominar essa narrativa de posicionamento de mercado, que hoje as pessoas só querem olhar para o digital. Então, não vai funcionar se eu só olhar para o digital. Eu tenho que fazer esse cruzamento entre físico e digital. Tem que ser real, né? Tem que ser real. Por qual razão? Se você foca bem no digital e o teu processo ele é físico também, muito mais físico do que só digital, o que acontece? Você acaba evoluindo muito aqui e não tem capacidade para cá. Desequilíbrio. Ou eu estou numa estrutura muito forte aqui e muito pequena aqui. Também trago desequilíbrio. Então, o papel, Isa, você foi muito sábia. Ele aceita tudo e é lá que eu preciso fazer esses testes antes de me jogar para o mundo, né? Para não dar errado. Eu tenho em uma palestra minha, né? Se você colocar no Google o significado da palavra projetar, vai estar dando lá escrito que é planejar. Então, na verdade, o que a gente vende para o mercado, como arquiteto, como engenheiro e tudo mais, é um planejamento e não um projeto. É como eu vou sair do ponto A para ir até o ponto B. Isso, exato. Para mim, eu falo em algumas palestras, para mim, tanto faz se eu vou entregar para o meu cliente um book lindo, maravilhoso de projeto, se eu vou entregar um CD, se vai ser no pendrive, se eu vou subir na nuvem, se eu vou entregar um disquete, se eu vou fazer um papel escrito à mão. Ou se eu vou cantar, não entrar lá no palco. Não interessa. Para o cliente, não está nem aí para o jeito que você está entregando. Ele quer saber como que ele vai entrar num negócio que não um terreno vazio. É isso. E daqui a um ano, 2 anos, vai ter o sonho dele lá. É isso.
Eu queria aproveitar esse gancho e falar o seguinte, né? Hoje os profissionais, eles estão muito preocupados no que vai entregar para o seu cliente lá, porque o cliente ele precisa ter, o profissional ele já entende que o bem-estar do cliente é importante. Então, eu estou fazendo essa edificação para o meu cliente se sentir bem. Só que muitas vezes esse profissional, esse empreendedor, ele não está em equilíbrio, ele não está se sentindo bem com as emoções dele, com o dia a dia dele de trabalho, ele não está bem. E aí, como que ele vai trazer esse bem-estar para o seu cliente se ele não tem isso? A gente só dá aquilo que a gente é cheio, não é isso? É aí que vocês me trazem o conceito de sustentabilidade emocional? É por aí, que faz parte do nosso outro conceito que a gente está trazendo para o mercado, que é a neuroconstrução. Então foi daí que surgiu a parceria Isa Valadão e Fagner Fernandes. Exatamente. Ela Então, vindo com pegou, todo esse, isso. com toda essa base, né, da sustentabilidade. E aí eu venho com essa base da neurocomunicação, do neuromarketing, da neurolinguística. E aí em um teste de papel, né? Isso aí. em um teste de papel, Num projeto, num num planejamento. Exato. nós conseguimos conceber a neuroconstrução. Eu aposto que foi num café, rabiscando na mesa mesmo. Sem e dúvida, tudo certo, vários e vai... rabiscos, várias coisas, idas e vindas. O famoso E- brainstorming, ou, como diz o mineiro, o toró de ideia. Exatamente, esse trem aí. Só. E nós conseguimos conceber que a ideia da neuroconstrução, ela surge como uma ferramenta que ela envolve o neuromarketing, ela envolve a neurociência, a voz e a sustentabilidade para desenvolver pessoas, projetos e empresas de dentro para fora. E por que de dentro para fora? Porque dentro eu tenho todo o sistema, o ecossistema organizacional. E fora eu tenho como esse sistema se relaciona com o meio. Da mesma forma como a nossa mente também trabalha. Nós aqui agora estamos trabalhando o meio externo, nós estamos nos relacionando aqui entre nós três e também com o público que está nos assistindo em casa. Gera um relacionamento externo. E internamente eu vou trabalhar a minha neurobiologia, que por isso que comunicação não é um dom. Porque eu posso trabalhar isso, eu posso trabalhar internamente como esses circuitos irão se reconectar para projetar uma voz diferente, uma voz com mais firmeza, com mais clareza, trazendo a narrativa consistente, a narrativa que a gente vai chamar de persuasiva, e que o mercado construtivo ele tem ficado um pouco atrás de outros mercados, como o mercado da Muito saúde, atrás, né? muito atrás, atrás. ela reforçou. Como o mercado da saúde, o mercado do direito, por exemplo, que já vem investindo nisso já há um determinado tempo, na própria política, então ela acho que é a mãe para tudo isso, e a gente vem percebendo que o mercado construtivo ele fica um pouco aquém, com essa mentalidade de que engenheiro tem que ser sério, grosso e que não sabe falar. E mal Só vestido. para vocês saberem, a gente tinha Na obra. uma pesquisa da Terracota Ventures de 2018. São 27 segmentos, macro segmentos no Brasil que a gente tem. A construção civil ela ficou em 26º em 2018 em investimento em inovação e tecnologia. Sim, eu ia falar isso A agora. gente ganhou da pesca em 2018, só que a pesca já passou. Olha que incrível. A pesca hoje investe mais em inovação e tecnologia do que a própria construção civil. Então, como a gente pode falar de você comentou setor. que hoje a gente tem um setor que praticamente, você comentado, né, acho que metade dos resíduos são gerados pela construção civil. 40% das emissões poluentes para a atmosfera, São CO2, vem da nossa construção indústria. civil. Então, olha o tanto de impacto que a construção civil tem dentro do mundo, planeta. do planeta como um todo, É. né? E o quanto a gente não investe ou não vai atrás ou não Não, busca soluções para melhorar, né? Eu acho que a neuroconstrução é um pouco disso também. Isso, né? e fortalece muito essa ideia, Lucas, de que você precisa se desprender do óbvio. Porque o óbvio ele é necessário, mas as pessoas omitem. Nós precisamos trabalhar bem esse óbvio para que ele não é que ele precise ser automático, mas é que ele precise ser visto. É igual quando eu entro nas empresas, eu acho muito bonito, quando algumas têm lá, às vezes estampado no quadro, já houve pesquisa quanto a isso, essa mudança, que você tem lá no quadro da empresa, missão, visão e valores. Substituíram já esses quadros várias vezes e ninguém nunca percebeu. E aí você pergunta para um colaborador ou para o próprio dono, ele não sabe o que está escrito ali. E Não conecta, Não né? conecta. E como é que você hoje vai trabalhar? Hoje os Mas alguém de marketing foi lá, resolveu colocar. foi lá, resolveu porque achei precisava. bonita essa palavra aqui, vou pôr. Porque precisava. E que acha que é responsabilidade do marketing. Só do marketing fazer isso. E aí você vai perceber hoje que
os empreendimentos, tanto para quem trabalha com interiores como para as grandes obras, todas elas hoje trazem conceitos. Elas são inspiradas, vem a biofilia, né? Elas são inspiradas em alguma coisa. Cada vez mais isso se tornou uma tendência. E eu lembro quando eu participei de um projeto desse que nós trabalhamos uma tendência soul, como foi rápido para fazer essa venda. E esse projeto ele tinha tudo isso. Então, como é que eu vou desenvolver essa perspectiva? Eu tenho que entender o que o meu mercado está querendo. A gente entrou num conceito em 2019, 2020, que as famílias precisavam diminuir, elas precisavam enxugar. Ou seja, cada vez mais ambientes pockets. Veio a pandemia e você teve que se virar com tudo que você tinha lá dentro. Com acústico ou não, iluminação ou não, casa pequena, grande, não importa. E aí todo mundo fez, nossa, nós precisamos voltar a expandir. Nós gostamos de gente, de pessoas, eu quase que enlouqueço. São N relatos. E o Brasil comprovou que nós temos como trabalhar num home office, mas ele precisa ser equipado. E aí, como é que você vai equipar um espaço que você não sabe o que precisa, que você não sabe o que entender? Aí eu venho agora para o mercado construtivo se atualizar. Como é que eu chego para essas pessoas? O mal da arquitetura, eu falei isso ano passado, e vou repetir agora. O mal da arquitetura é achar que renderizar projeto e publicar é a solução para o mercado. E aí, como ele é bobinho? Porque eu vou olhar essa renderização bonita, chique, elegante, e não vou contratar ele. Porque ele vai me soar, ele vai passar uma mensagem que ele é caro. E vou polvilhar vários e vou na pessoa que eu quero que execute. Nem sei se ela é arquiteta, nem sei se ela é designer, mas ela parece que sabe fazer. Para eu resolver esse problema de mercado, eu tenho que educar o mercado. Gente, o mercado precisa ser educado pela construção civil, de maneira geral. Se você observar hoje a linha de vendas, que são os corretores de imóveis, eles estão buscando. E eles estão em desenvolvimento. Então, eles também vão cobrar mais caro por isso. Sim. E aí eu vou ter um impacto com o construtor, e eu vou ter um impacto lá com o arquiteto, e vou ter um impacto com o meu design. Como é que fica isso? Como é que eu vou resolver esse problema? Não, você não vai resolver. Né? Você não vai resolver, você vai aumentar tudo isso. Vai aumentar, vai ficar um nó Então, quando a gente gigante. traz essa ideia da neuroconstrução, não é só uma proposta educativa, ela é uma proposta para desenvolver e ampliar mercado. Então, você consegue dar voz para o pequeno, para o médio e para o grande empresário. Não, é exatamente, acho que esse é o ponto, né? E às vezes a gente fica se vitimizando de muita coisa, principalmente nesse quesito que você falou, o cara não me contrata, o cara não vem, olhou meus projetos, dei toda a ideia para ele falou, contratou seu Zé. A gente tem até no começo do livro, fala, 80% das obras no Brasil, isso numa pesquisa também de 2018, isso, são feitas sem profissional sem ninguém adequado. Acompanhando, Exatamente. É feito com o seu Zé. Com o seu Zé. Não menosprezando o seu Zé, o seu Zé faz um puta de um trabalho, quantas obras o seu Zé tem pelo Brasil aí? Isso aqui, ele faz sem compatibilização, Exatamente. ele consome muito mais tinta, ele consome muito mais argamassa, muitas vezes ele vira o concreto na obra, e aí aquela relação que os engenheiros e arquitetos aprendem entre água e cimento, vai-se embora no solo, esse cimento vai para o solo, arrebenta com o solo todo, porque o seu Zé não sabe que precisa de uma maceira para misturar a argamassa que vai ser feita a pouco. Ele não sabe fazer a conta de que vale a pena contratar o concreto usinado. Não... Ele acha que é mais caro. Ele não sabe um monte de coisa que o engenheiro e o arquiteto passa 5 anos estudando. Não é possível, gente, que o mercado não consegue entender que são 5 anos estudando. Na minha época, eu vou entregar a minha idade, eu fiz em 6 anos. Eu fiz 6 anos. Eu sou engenheiro civil também, fiz em 6 anos. 6 anos. Eu tinha aula de manhã e de tarde. Então, assim, hoje meus alunos têm 4 horas de aula por dia em 5 anos e quase não tem aula no sábado. Eu estudava sábado o dia todo. Então, assim, para onde que foi esse conhecimento também, né? E aí, resultado da sociedade imediatista, e a gente estava falando ontem, né, Fagner, sobre a questão, traz aquela questão que você trouxe, que eu não vou saber falar, que as pessoas estão tendo os sintomas do TDAH, porque eu tenho TDAH. Então, ele começou a conviver comigo e começou a fazer um monte de paralelos de coisas que acontecem, e ele trouxe uma pesquisa ontem que fala isso, que eu acho que vai ser interessante. Isso veio por causa da ideia da sustentabilidade emocional. Eu vou falar da emocional e entro no que ela está me perguntando agora, que isso não estava no roteiro, tá, gente? Você vira nos 30, Você vira nos 30 aqui, né? Já vou aproveitar agora para quebrar uma crença. Estou com 2 engenheiros que estão aqui sendo comunicadores. Então, entendeu que não é dom? Voltando aqui agora. Foi só um parênteses, né? Tudo é treinável. Tudo é treinável.
Quando a gente trabalha a ideia da sustentabilidade emocional, é que eu preciso ter, eu sei que também está muito em alta essa palavra e às vezes já entrou em desuso. Eu preciso ter equilíbrio. Tem até uma galera que fala assim, ó, quem vive em equilíbrio não faz nada. Porque vive gastando tanta energia para equilibrar que não vai para frente. Mas o que eu quero trazer com isso? Quando você tem essa sustentabilidade emocional, você tem duas opções. Ou você vai gerenciar essas emoções para que seu corpo ele possa trabalhar para você produzir, ou você não vai gerenciar isso, você vai empurrar isso com a barriga e isso vai fazer com que você caia. A sua fundação ela fica muito frágil. E uma fundação muito frágil, qualquer projeto que se erga, ele também fica muito fragilizado. Estou aprendendo, olha só. Tá vendo? E aí, o que é que acontece com essa ideia dos sintomas de TDAH? Lucas, eu não sei quanto tempo você entrou no mercado digital, você se tornou um comunicador, mas a nossa intenção, mesmo que a gente fale que não, é que nós queiramos a aprovação social, nós queiramos os aplausos. E aí, qualquer projeto que se desenvolva através dessa ferramenta tem um tempo. Eu não consigo construir, aí eu volto para o lado mais racional da coisa. Eu não tenho como construir um projeto em 24 horas, executá-lo em 48 horas e falar que aquilo está pronto e tem sucesso. Quando eu vou trabalhar essa ideia das pessoas estarem produzindo menos, se cansando mais e cheias de sintomas de TDAH, é porque elas estão com um tempo de distração muito grande. O tempo de tela. As pesquisas, para tempo de tela, elas estão fundamentadas muito para as crianças. Então, nós sabemos que... É incrível, né? Todo mundo só fala que parece que tela só faz mal para criança. Para criança. E aí eu pergunto agora, será que todos nós nascemos com TDAH, é isso? Porque está todo mundo com sintoma de TDAH. Mas por qual razão? Porque eu passo muito tempo, e justifica a sociedade estar como está hoje. Eu passo tanto tempo consumindo tela, olhando para a tela, e isso não significa que você está produzindo. Você está entre um nível de distração e um acúmulo de informação tão grande que você também sobrecarrega o seu córtex motor pré-frontal. E isso vai disparar uma sequência de sensações de não ação no seu giro do símbolo e você vai começar a ter emoções ali de frustração, emoções de fragilidade que baixam o seu rendimento. São as emoções que nos impulsionam para frente ou nos impulsionam para baixo, para trás. E aí eu começo a ter esse processo das emoções que vão fragilizando quem eu sou e o que eu posso fazer, que com pouca coisa eu me irrito, eu não sei mais produzir, eu não sei mais criar. E aí eu preciso... E acho que eu sou uma grande farsa. Uma grande farsa, aí eu preciso entrar agora no Venvance, eu preciso usar droga, eu preciso usar o cigarro eletrônico, eu preciso usar outras coisas e você não sabe de onde vem essa causa. E aí eu começo a ter distração, eu não tenho mais uma memória funcional, eu não tenho mais uma atenção seletiva, eu não tenho mais uma qualidade de tempo de produção, não tenho um sono bacana, não tenho uma vida afetiva também interessante. E aí o ambiente ele começa a perder sentido, ele começa a ser frustrante, ele começa a aterrorizar ao invés de ele melhorar a minha produção. E aí eu tenho um prejuízo no mercado. Para quem? Para quem trabalha, para quem desenvolve, para quem compra e para quem mora. Olha a sequência que isso traz. A cadeia que isso A cadeia que tudo isso evolui. E aí as pessoas falam, eu não tenho tempo de ser digital, eu não sei produzir, eu não sei falar, eu não... Mas você está aqui. Olhem o tempo que vocês passam na tela. Aí eu pergunto, fazendo o quê? Se distraindo. Por qual razão? Vocês estão dentro da cultura memética. Todo mundo agora quer prazer imediato porque está frustrado pelo excesso de informação. Exatamente. Não tem tempo de ler, não tem tempo de ouvir, não tem tempo de estudar, também não sabe como produzir. E qual é o resultado disso? Você tem baixo impacto de resultado. Seu resultado é bem pequenininho, quando você poderia ter um resultado muito maior. Aí todo mundo hoje quer saber qual é a fórmula da gestão de tempo. Todo mundo quer saber hoje qual é a gestão das emoções. Todo mundo quer saber hoje qual é a medicação que vai fazer com que eu acorde feliz e vá dormir feliz. Todo mundo quer saber qual é a medicação que me faz ter energia o dia todo para fazer tudo o que eu quero. Mas ninguém quer olhar para o que está provocando tudo isso. Mas ninguém quer olhar para o básico, não. né? E aí, quando eu falei isso para as pessoas, é porque as pessoas dizem assim, eu não estou nessa idade de vir para isso. Gente, quanto mais você resistir, conectar as duas comunicações, a física com a digital, mais você vai perder mercado, mais você vai se sentir incapaz, mais você vai perder oportunidades. Então, quer criar oportunidades? Você tem que entender como os dois mercados funcionam, conectar essas comunicações e fazer 3 coisas que são fundamentais na minha visão. Ter clareza, afastar de você qualquer dúvida que você possa ter durante esse processo e saber gerenciar esse processo. Isso aqui, para mim, é fundamental. De tudo que vocês ouviram aqui, não entendi nada que você falou da neurobiologia ali, da comunicação, esses 3 pontos.
Então fala Isso de aqui é novo os três, fundamental. vamos lá. Você precisa ter clareza sobre o que Clareza. você quer, é fundamental. Você precisa afastar de você as dúvidas e precisa saber vivenciar o processo. É muito importante. Suas emoções repousam e você consegue avançar. Não, isso serve para tudo, né? E Pra para todas quem as tem pessoas, pra TDAH todos os negócios. também funciona mais. Tá funcionando com ela, tá funcionando com ela. Não, e Meu é rendimento engraçado, aumentou né? muito. Que a gente fala muito de empreendedorismo, fala muito de empresas, e a gente não se dá conta que o líder também é uma pessoa que também passa por todas essas coisas. E se eu não estou liderando, às vezes, de fato, ou estou perdendo tempo com coisas desnecessárias, isso também atrapalha todo o rendimento da empresa. É isso aí. Lucas, eu vou falar aqui uma coisa que talvez impacte também. Pelo emocional, o empresário Isso cresce. é muito Pelo bacana. emocional, o empresário entra em falência. Exatamente. E é para qualquer segmento. Qualquer né? segmento, Lá, qualquer quando segmento. a pessoa vai entrar na empresa, entrevistado, sempre pergunta a parte técnica, né, da pessoa. Então, a pessoa é contratada pela parte técnica, mas ela é demitida, não é pela parte técnica Pelos muitas soft vezes. skills. Exatamente. Por isso que as soft skills estão vindo com Muito forte tudo agora, para né? esse nosso setor. Porque a gente, engenheiro, ainda é mais imediatista e muito mais seco nas emoções, né? Sim, mais Gente, racional. Um mais- pouquinho mais racional, né? Eu costumo falar que eu não entendo nem meme, né? E muitas vezes preciso do Fagner, do meu marido, para me explicar. E é uma grande verdade, porque para mim ou é branco ou é preto, não tem ali o cinza entre, né? E não é assim. Essas habilidades mais Sensíveis. elas precisam estar na gente e vir à tona, né? Então, eu quis deixar isso aqui registrado, porque eu estou aprendendo. E tá eu estou aprendendo funcionando, né? comigo, né? Porque eu costumo brincar que o método científico mais aplicado no mundo todo, através de todos os séculos, é o tentativa e erro. Então, a gente fez, não deu certo, você joga para o lado. Se deu certo, você vai repetindo até aprimorar aquilo, E né? vai melhorando. E vai melhorando. Eu tenho feito isso com essa questão e para mim está trazendo muito retorno, resultado, porque eu acabei me colocando numa área que eu não achei que eu fosse estar, né, falando de emoções, porque para mim era desconfortável, porque eu só falo da técnica, né? Porque eu sou muito técnica. Quando a gente vai estudando uma coisa muito específica, né? Essa técnica tem essa tendência mesmo, né? E a gente mais racional. Mas vir para o lado da emoção, muitas vezes trouxe desconforto. Traz mesmo, né? Porque a gente não está seguro. Mas foi necessário, né? Há um mês atrás, no máximo, nós estivemos em um evento lá pelo CREA São Paulo e com 24 horas eu recebi um depoimento no meu direct de um engenheiro que estava lá, que ele bacana. falou assim: Fagner, eu estava com muita dúvida como era que eu ia conseguir fazer um fechamento. Ele trabalha com reformas de casas de médio a alto padrão. E eu estava perdendo muito mercado, já tinha demitido empresa de marketing, não estava conseguindo mais fluir e o meu jeito de fazer parece que dava mais resposta. Só que eu não estava sabendo mais como negociar com essas pessoas. E eu estava começando a perder a oportunidade e, consequentemente, dinheiro. E depois de que eu ouvi que você falou sobre as questões de comunicação e negociação, eu refiz a minha renegociação e consegui fazer um contrato de mais de 100 mil. Olha que maravilhoso. Cara, eu fiquei assim, fiz, meu Deus do céu. A gente às vezes não entende sobre valor. Olha só isso. Bom, ele me mandou isso, os outros não. Como é que fica a dosagem de informação? Então, a gente tem que ter essa ousadia de fazer acontecer. E eu super dei uma validação pro cara, porque quando ele me falou que a dificuldade dele estava em fazer essa negociação e ele teve esse salto financeiro com uma negociação, com uma grande negociação, então, cara, para ele, pagou todo aquele tempo que ele investiu de estar ali, né, conosco, aprendendo e se permitindo. E ele passou o tempo inteiro calado, eu não o percebi. Foi verdade. Né, no final não sabia que ele nem quem era. no final que ele veio falar, fez 2 perguntas que resultaram nisso, acho que resultou nisso para ele, e depois ele me mandou esse feedback. Então, assim, fiquei, cara, que alegria, né? Que surpresa. Então, ver que o mercado consultivo precisa entender hoje sobre comportamentos, sobre negociações. Isso é a voz, né? Não, Isso é a voz da pessoa, voz. né? Eu vou trazer até alguns exemplos também que a gente fez o livro, né? O livro é uma metodologia. Então, trazendo essa questão de tentativa e erro, toda palestra que eu dou, eu tenho uma primeira tela que na hora que eu me apresento, eu sempre coloco falando assim, olha, tudo que eu estou falando aqui, tudo,
tá errado. Simples assim. Isso é bom, né? tudo. Mas você tem que escutar. Se você vai pegar tudo que eu fiz e jogar no lixo, beleza. Mas, se você tentar colocar a prova e falar, pô, eu faço desse jeito, ele tá me falando que fazer desse outro jeito funciona. Se você tentar ficar na tentativa e erro e tentar achar qual que é o seu meio termo para aquilo, com certeza seu resultado vai ser muito mais extraordinário do que o que você está fazendo hoje. Concordo, plenamente. Simples assim. Isso vale para tudo. Qualquer coisa que as pessoas têm, às vezes, um bloqueio, né, com opiniões contrárias, né? Então, a gente sempre tem que querer brigar, né? Querer brigar. Falei, não, esse copo aqui é grande. Você fala assim, não, é pequeno. Então, acabou. Eu acho uma coisa, você acha outra, a gente não chega no meio termo, né? E os dois estão certos no seu ponto de vista, né? Então, são coisas que a gente precisa, às vezes, dar um pouquinho mais de ouvido, entender o que a gente precisa, que eu acho que entra muito no autoconhecimento. Tudo isso que vocês vêm falando. Eu vou fazer uma analogia para completar o que você falou. Você está com esse livro aqui na mão, eu venho com esse celular. Nós nos encontramos. Certo. Se nós formos trocar as nossas informações, eu vou ficar com o livro e você com o celular. Concorda que eu vou sair com uma coisa e você com uma. Eu cheguei com uma e você com Perfeito. uma. Mas se eu compartilho com você uma ideia e você compartilha comigo uma ideia, concorda que nós podemos sair com 3 ou mais ideias? Com certeza, muito É mais isso. às vezes. Né? E às vezes você vai resolver meu problema e eu vou resolver seu problema com umas meia hora de conversa. Então, é isso que eu falo para as pessoas em consultoria. Gente, depende. Eu sei resolver um tantão de coisas, eu sei evitar que você perca tempo com um tantão de coisas, mas outras vão surgir. Porque você tem um perfil, você já tem um tempo de estrada, um tempo de mercado, que naturalmente vai resultar em coisas que a gente não sabe ainda quais irão acontecer. Então, eu gosto de instalar esse caos da dúvida e começar a fazer as coisas do que esperar uma certeza. Porque aí eu não sei que certeza eu vou ter, não sei o que é que... Isso pode mudar. Você está alegre agora, amanhã você está triste, depois você está irritado. Como é que eu vou gerenciar isso? Né? Então, eu posso considerar que a neuroconstrução, que é o conceito que vocês vêm trazendo, construção a gente parte do princípio que é uma coisa viva. Sim. É isso. E que é realmente pensar a construção como uma coisa viva? Posso considerar assim? Pode. Nessa linha? Gostei Eu disso. sei. Olha, eu vou até incorporar aqui já nos Você me royalties contratar aqui. também, obrigado pelo contratado. Eu gostei dessa essa ideia. interpretação. Vamos usar no nosso livro, já pode colaboração, né? Sim, com certeza. Legal. Eu Mas Mas é nessa linha. isso. Precisa ter vida, precisa ter sabor, né, Isa? E ela vem através de pessoas que também estão vivas. Exato. E aí é legal quando a gente traz esse conceito do estar vivo, porque quando a gente está com as emoções em equilíbrio e a gente sentindo que o que a gente está fazendo pelo outro está dando resultado, seja o projeto, a obra, o que seja, a gente se sente mais vivo. Perfeito. Então, é um outro conceito desse estar vivo que acaba virando esse ciclo, que é a sustentabilidade. Porque quando as pessoas esquecem do que é ser sustentável, é que vai se sustentar ao longo do tempo através de tudo que pode vir a acontecer. E aí, esse ciclo acaba fechando. É muito legal isso. Não, você vê, no fim está tudo conectado, né? Tudo. Então a gente pode falar, não dá para você falar de marketing separado da gestão, Não. separado da Não, venda, precisa separado estar da junto. própria Não, construção, do não. produto final, né? Por isso que o empreendedor ele precisa conhecer tudo. Não precisa saber fazer tudo, mas ele precisa conhecer tudo e delegar aquilo que ele não sabe. E ele tem... Gente, a gente tem direito de falar, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero fazer. E ok. Eu até pegando um gancho disso, que acho que entra na sustentabilidade, o ser humano ele só procrastina na vida em 2 momentos. Ou se eu não sei, ou se eu não gosto. Aham. Só isso. É Se eu não isso. sei, eu vou empurrando com a barriga. E se eu não gosto, eu também vou empurrando com a Gente, barriga. o se eu não gosto, quando a gente isso. começa a assumir, cara, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso sim, isso não. Não tem problema falar, eu não gosto, não sei, Não, acabou, é isso. próximo, eu não sei. Você consegue fazer? Também não sei. Então, faz, você Vamos consegue? procurar. Eu vou achar Perfeito. alguém que vai fazer Exato, e que perfeito. sabe fazer aquilo. Perfeito. E é por isso que esse podcast existe, né? Para Exato. ajudar a turma a aprender aquilo que não sabe ainda. E Ou que potencializar talvez o que que não sabe gosta. também, né? Porque o que não gosta. Gestão é uma coisa que é difícil falar, né? É. Ainda mais quando eu falo vai para arquitetos, para engenheiros, a gente tem um viés de achar que não.
Mas o arquiteto, né? Ah, não, eu sou criativo, eu sou artista, eu não sou gestor, eu não sou empreendedor, né? Então acho que Coitado, é o contrário, né? Então eu vejo o arquiteto muito parecido com o médico, porque ele tem que ir lá, tem que atender. Hoje já até fazer a captação, né? Porque tem o digital, tem que fazer essa captação, ele tem que atender, ele tem que diagnosticar, tem que conduzir esse caminho com a assertividade que vai ser o projeto. Ele também vai precisar gerenciar essa conduta, porque ele tem que fazer todo esse acompanhamento e também tem que fazer esse orçamento, que é o quanto isso vai desprender de energia do profissional para que gere esse orçamento para o cliente poder custear, que com o médico também é assim. E aí eu sei que ambos passam por esse sufoco. Cara, mas eu sou eu para tudo. Não é que é você para tudo, mas é porque você hoje é uma marca que consolida bastante recurso até que as pessoas possam se ambientar com isso e depois você começa a transferir algumas dessas responsabilidades. É né? isso. Eu vou trazer um exemplo, né? A gente tem em inglês o verbo to be, que é ser e estar. E aí no Brasil a gente tem o verbo ser e a gente tem o verbo estar, né? No português. Isso. Toda vez que eu me apresento, por exemplo, para falar o que eu sou, eu sempre falo, eu estou diretor de operações, Eu eu gosto disso. estou diretor financeiro, eu estou arquiteto, eu estou marqueteiro. Eu não sou marqueteiro, eu não sou arquiteto. E as pessoas às vezes se pegam muito no sou. Isso. E não, eu sou arquiteto, e eu sou arquiteto, e eu sou arquiteto. Só que a gente é um organismo vivo. Você acabou de falar, eu tenho um monte de outras funções que não são funções de arquiteto. Exato. E que Então, tão- às vezes, em algum momento eu tenho que estar arquiteto, em alguns momentos eu vou estar Um gestor, marketing, uma eu vou gestor. estar Isso. gestor. E aí a gente tem que ter essa, como por ser um organismo vivo, estar se adaptando a tanto a comunicação, a como a gente vai estar entregando, ou o que eu preciso fazer, né? Eu acho que esse é um Exato, ponto que exato. é E de aí- atenção, né? E aí vai ser natural você cansar, mas você já está preparado quando esse cansaço ele chega, que você conseguiu ter essa assertividade, você já consegue cogerenciar bastante coisa. Aí você começa a entender como funciona o mercado empreendedor e como é bom, como é bacana você ter paciência para colher o que você semeou. Não, muito bom, muito legal o papo hoje, gente. Eu queria agradecer também, a gente indo para a parte final. Falamos de várias coisas, é engraçado, né? A gente abre às vezes muito leque, mas no fim é tudo a mesma coisa, tudo está É um conectado. ciclo. Você vê que a sustentabilidade, que às vezes seria só o verdinho, lá no fim não tem nada de verdinho, é um Nada. complexo de muitas outras coisas, né? Um ecossistema inteiro de verdinhos, vamos dizer assim. Isso. Boa, boa. E para ir para agora final, eu queria que vocês dessem uma mensagem, os próximos capítulos da página de vocês, e não só também de vocês, mas o que vocês enxergam também para o mercado da construção civil aí para os próximos anos, tanto no quesito de sustentabilidade, de neuroconstrução, até mesmo o que vai estar acontecendo na visão de vocês aí para o mercado. Quer falar primeiro, Isa? Quero. Para os profissionais lembrarem que para que os ambientes estejam saudáveis e sustentáveis, que eles também possam entrar nesse ciclo de estar saudável e estar sustentável, né? Se abrir a novas possibilidades para ter novas conquistas, né? Porque se a gente quer coisas diferentes, não tem uma frase assim, né? Eu quero resultados diferentes, eu preciso começar a fazer coisas diferentes. Então, comecem a olhar com olhares diferentes para o nosso mercado, porque ainda temos muito a evoluir, temos muito a inovar, né? As tecnologias chegaram, graças a Deus, amém? Então, a gente tem muita coisa para fazer. Tem uma frase que eu carrego comigo que ela diz assim: quando eu mudo a forma como eu penso, a forma como eu escuto, como eu vejo, como eu sinto e como eu falo, eu consigo mudar a qualidade dos meus resultados. Nós somos seres de sensações, somos sensitivos e antes de chegar no cérebro, são sensações, são informações. Então, o que é que eu vejo para o mercado construtivo? Eu vejo que chegou o momento agora de entender sobre sensações, sobre percepções e sobre como materializar isso de forma diferente. E uma forma que é incrível, que eu amo fazer isso, é dominando a narrativa. Muito bom, muito bonito isso. Dominar a narrativa Dominar é o a segredo. Não, perfeito. Então, você, arquiteto empreendedor, que está aí de casa, no carro, ouvindo a gente e assistindo também pelo YouTube, agradeço mais uma vez a você estar curtindo conosco e acompanhando todos esses ensinamentos que a gente trouxe hoje. Agradeço. Obrigado, Isa, pela presença. Obrigado, Eu que agradeço Fagner. a oportunidade. A gente construir aí mais uma história desse capítulo. Show de Obrigado bola. e Gratidão. até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau. Até breve, gente.